Olá, eu sou a Gabriela Ruggiero, trabalho com escrita, literatura e psicanálise e eu vim falar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho compartilhado lá no Instagram a respeito desse livro chamado A Mulher Ferida. Foi escrito pela Linda Leonard e é um livro que vai trabalhar alguns aspectos ligados aos conflitos no relacionamento afetivo da mulher a partir da relação com o pai. Então ela analisa aí alguns modelos, né, aí de relações complexas com a figura paterna e a partir disso ela vai olhar um pouco para alguns padrões de comportamento que podem surgir. Ela vai agrupar, né, esses padrões em dois grandes conjuntos. Um que ela chama de a menina eterna, né? A eterna menina, aquela que não cresce, que não assume responsabilidades de fato e que sofre por isso, ao mesmo tempo em que tira vantagem disso. E o outro conjunto é o que ela chama a Amazona de couraça, que aí seriam mulheres que desenvolvem uma certa casca, dão uma impressão de grande autossuficiência, de independência, de força, mas essa imagem não corresponde ao que elas de fato sentem. E aí eu compartilhei um pouquinho, dentro desse primeiro conjunto da Eterna Menina, alguns modelos. É difícil de achar uma palavra para isso, porque a gente não quer que sejam tipos, a gente não quer que sejam categorias, porque não é disso que se trata, né? São padrões de comportamento aí que ela notou e que ela nomeou, e não significa que a gente vai se encaixar em um deles apenas, né? A gente pode ter fases em que a gente transita, que a gente sente que tem algum desses subpadrões que estão mais aguçados, e, enfim, alguns deles tendendo aí a um excesso, né? Sendo mais dominantes. E aí, então, eu falei um pouco sobre esses modelos de comportamento dentro do que ela entende como sendo essa expressão da eterna menina. Então, uma menina, uma mulher, né, que se sente uma menina, se sente desamparada, se vê dependente dos outros, e aí ela pode expressar essa dependência, essa infantilidade, esse aspecto infantil, segundo a autora, tá? Nada disso sou eu que tô falando, de 4 maneiras. Uma, ela vai definir como a bonequinha queridinha, então, né, essa bonequinha querida, que é uma mulher que, então, ela se adapta a um modelo de feminino que vai ao encontro, ou seja, que corresponde à expectativa que o parceiro tem dela. Então, é uma imagem de uma certa fragilidade, de um certo desamparo, é uma mulher que não tem muita autonomia, ela nem sabe direito quem ela não sabe quais são os valores dela, o que ela pensa, em que ela acredita, porque ela adere muito ao conjunto de valores do companheiro ou que ela entende que esperam dela, né? Ela não para questionar, não tem um olhar muito crítico. Então é uma moça um pouco à deriva nesse sentido. Vou falar bem brevemente disso para daí entrar no que eu quero falar de fato hoje, mas eu acho essa introdução importante, assim. Depois ela vai falar da menina de vidro, que também tem essa característica de fragilidade, mas é uma menina que se retira para o mundo da fantasia, então ela tem dificuldade no comprometimento com o real. Todas têm, tá? Em alguma medida. Mas essa é mais. Então pode ser aquela pessoa muito sonhadora, que vive na fantasia, que se isola dos outros. Os outros nem sabem que ela é assim, porque ela não chega a se expor o suficiente para que as pessoas entendam que é esse o jeito dela, né? De lidar com a vida. É se retirar do mundo concreto e viver nos livros, nos livros, mas eu não me identifico com esse padrão, não, tá? Ela vive muito num mundo, numa redoma, né? Ela se protege muito do exterior, excessivamente do exterior, tá?
O terceiro subpadrão que ela vê seria da despreocupada. Então, uma pessoa que tem dificuldade com limites seus e dos outros, regras, horário, né, tempo, direção, uma pessoa deixa a vida me levar, é o que define esse tipo de comportamento, né? Então, tudo tem uma certa intensidade, porque ela é uma pessoa muito do momento, mas por isso mesmo tudo tem uma certa efemeridade, passa rápido. Então ela pode estar numa relação, por exemplo, afetiva extremamente intensa, e aí 2 semanas depois você vai querer saber, e aí com mais uma intensidade terminou aquela relação numa super briga ou numa separação drástica e tal. Então essa é a despreocupada. Ela é despreocupada no sentido de que ela não se compromete, né? E ela deixa a vida guiar os passos dela. Ela não sabe muito bem para onde ela vai. A desajustada é a última descrição, então, que ela faz. E a desajustada seria aquela rebelde, né? A rebelde que, no caso, como ela tá trabalhando a figura paterna, ela vai dizer que essa filha desajustada, ela em alguma medida se identifica ou em alguma medida repete, quer ela queira, quer não, né? Então, quer ela faça isso de uma forma consciente, aderindo aí a essa imagem, ou quer não, ela vai repetir o que era a rebeldia do pai. Então, pode ser que o pai, né, esse pai tivesse algum comportamento que fosse socialmente indesejável, né, ou que fosse reprovável. E aí, muitas vezes, as pessoas mais próximas, pode ser a figura da mãe, por exemplo, vai ficar repreendendo, então, esse pai. E com isso, ela, por se identificar em alguma medida com esse comportamento do pai, mesmo que ela tenha vergonha, às vezes ela tem vergonha porque ela se percebe parecida e ela percebe que aquilo não é desejável. Então vai sendo uma pessoa que vai se marginalizando um pouco da família ou do que ela entende que seja adequado, né, conveniente. Essa pessoa é a que tem o pior, né, o pior senso de autoestima. Uma autoestima e um autorrespeito muito precários, ela diz. E aí, com isso, quando ela se envolve, por exemplo, é uma pessoa que precisa de muitas provas de amor, é uma pessoa que precisa que o companheiro se dedique exclusivamente a ela, né? Que qualquer outra ocupação aí pode causar ciúme, levanta desconfianças. Ela depende muito, muito desse olhar para sentir que ela vale alguma coisa, né? Então, quando esse olhar some, é uma ameaça, né, à identidade dela, ao valor dela. E aí, então, estou falando muito brevemente, é claro, no livro isso tá super detalhado, né? É um capítulo todo dedicado à Eterna Menina, que ela vai falar sobre cada um desses modelos, vou chamar assim, que ela identifica dentro desse grande padrão que seria a Eterna Menina. Teria aí, então, um aspecto infantilizado. E aí ela vai falar, e agora é disso que eu queria falar, na verdade, do desespero dessa menina. Qual que é a questão que pega muito pra ela? E aí eu vou começar a falar dessa história, lembrando de uma coisa que aconteceu, que eu acho que traz uma ilustração, assim, que foi, assim, muitos anos atrás, eu tava numa reunião de pesquisa na faculdade com meu marido, e aí, não sei como surgiu o assunto, uma colega nossa perguntou, nossa, mas será que pode fazer mestrado em, sei lá o que ela falou, astronomia? Aí o Moacir falou, pode, você só precisa ter uma graduação, se tiver um projeto e você for aprovada, você pode fazer mestrado em outra área, você pode fazer mestrado em matemática, sendo da letra, sei lá, né? Não tem uma regra que você não pode, você precisa passar no processo. E ela fez uma cara, né? Ela fez uma cara de espanto, assim, que era uma cara que eu acho que traz muito o desespero da menina. Porque
a expressão dela foi ao mesmo tempo de um fascínio, do tipo, abriu uma porta que eu não tinha ideia, né, que existia, e ao mesmo tempo de uma angústia profunda, né, de assim, meu Deus, se eu também posso fazer isso, o que é que eu vou fazer da minha vida? E agora, quer dizer, pra gente entender como é que isso se dá, então, em termos mais detalhados, eu vou ler alguns trechinhos desse livro. Mas o desespero, ele tá ligado à possibilidade. Porque possibilidade demais é uma forma de inferno, tá? Você ter muitas possibilidades é algo que, se você não sabe administrar, como a eterna menina não sabe, te leva a uma paralisia extremamente angustiante, né? E te traz muita ansiedade, porque é um inferno viver no mundo da possibilidade. Para quem não consegue, né, fisgar ali uma delas e fazer alguma coisa a partir disso. Então vamos lá. Não sei se eu tô me fazendo entender, né? Espero que sim. Então ela vai dizer assim: um elemento comum a todos esses padrões pueris é o apego ou a uma inocência ou a uma culpa absolutizada, que são os dois lados de uma mesma moeda, capaz de alimentar a dependência de outrem que reforce ou condene os atos. Então, essa pessoa, qualquer que seja a forma como ela manifesta esse aspecto mais infantil, ela vai ter um apego grande ou à inocência ou a sentir culpa. E ela vai trabalhar, então ela vai dizer que tanto a inocência quanto a culpa, né, estão juntas, são lados de uma mesma moeda, que vai alimentar, né, essa moeda vai alimentar a dependência que essa menina tem. Uma dependência que pode estar sendo reforçada ou condenada. Acho que assim dá para entender mais, né? Existe em todos os subpadrões a relutância em responsabilizar-se pela própria existência, a ausência de tomadas de decisões e de discriminações. É o outro que se incumbe disso. Então ela nota, né, em todos esses modelos, essa recusa a se responsabilizar. Então, a pessoa não toma decisões sobre a própria vida, não discrimina. Discrimina aqui tá no sentido de dizer isso é isso, isso aqui é outra coisa, né? Então, de saber identificar ali o que é cada aspecto da vida, né? O que eu quero fazer, o que eu não quero, isso me convém, isso não me convém, não. Quem vai fazer isso é quem está ao lado dela, né? Ela mesma não vai fazer. O relacionamento com os limites e as fronteiras também é precário. Ou, olha que lindo isso, porque isso é muito real isso, eu vejo isso demais. Então, relacionamento com os limites e as fronteiras também é precário. Ou a recusa em aceitá-los, então não aceito que existe limite, né? Por exemplo, como a despreocupada ou a desajustada, como ela chama. Ou a sua ilimitada aceitação, por exemplo, no caso da tímida reclusa e da bonequinha querida. Sua ilimitada aceitação quer dizer o quê? Então ela falou assim, a desajustada e a, como é que ela chama? Despreocupada, então a deixa a vida me levar e a rebelde, elas não enxergam que existe um limite, né? Elas só vão ver que passaram o limite depois que já estão lá na frente. E as outras duas, a boneca querida e aquela que se esconde no seu mundinho particular, elas têm uma aceitação ilimitada dos limites, né, e das regras. Então isso quer dizer que elas se adaptam excessivamente. Então não vou nem tentar, né? Não é pra mim. Então eu aceito muito isso. Eu acabo me adaptando excessivamente e com isso eu fico ali meio sem muito movimento, né? Meu campo de ação, de atuação, ele fica muito limitado, muito restrito. Essas duas tendências, voltei a ler aqui, essas duas tendências absolutizam a possibilidade e ignoram a necessidade.
na medida em que está distorcida a relação com os limites e as fronteiras. A Puella, a menina, conduz sua vida no âmbito das possibilidades e evita a realidade dos compromissos. Kierkegaard descreveu essa modalidade de existência como um aspecto do desespero, em seu trabalho O Desespero Humano, Doença até a Morte. Eu vou ler a citação que ela traz aqui do trabalho, né, do texto do Kierkegaard, porque eu acho que é muito contundente, né? Para a gente entender o que é isso que ela está querendo dizer com necessidade versus possibilidade. Se então a possibilidade excede a necessidade, o self foge de si e assim não há qualquer necessidade a qual precise retornar. Este é então o desespero da possibilidade. O self se torna uma possibilidade abstrata que cansa de si mesma de tanto vagar no âmbito do possível. Não arreda pé do ponto, nem chega a lugar algum, pois justamente o necessário é esse ponto. Tornar-se si mesmo é exatamente um movimento nesse ponto. Tornar-se é um movimento a partir do ponto, mas tornar-se a si mesmo é um movimento nesse ponto. A possibilidade aparece então cada vez maior ao self, e um número progressivo de coisas torna-se possível. Porque nada se torna real. O ponto é o que faz real, tá? Por fim, é como se tudo fosse possível. E é precisamente aí que o abismo terá engolido o self. Já vou comentar, tá? Só vou ler mais um pouquinho. Agora já é ela falando. Acabou a citação. Como assinala Kierkegaard, permanecer no possível conduz a uma de duas direções principais. Para os desejos e os anseios ou para a fantasia melancólica. Parece-me que a boneca queridinha e a despreocupada se inclinam na primeira direção, ou seja, né, o reino ali das possibilidades empurram essas duas para os desejos e os anseios, enquanto a menininha de vidro e a desajustada vão na segunda direção, né, na direção de uma fantasia melancólica. Em todos os casos, porém, resulta a incapacidade de agir. Para que a ação seja verdadeira, é preciso a síntese e a integração tanto da possibilidade como da necessidade. E é essa síntese que traduz um dos aspectos fundamentais da pessoalidade. Então aqui tem tanto uma questão de identidade, que eu acho mais complexa e não vou comentar tanto, quanto uma questão mais pragmática. Se você mora no reino das possibilidades e tudo se pode, tem um monte de fios estendidos na sua frente, o que te ancora é a necessidade, que seria esse ponto. A necessidade é um ponto de materialização. É quando da possibilidade alguma coisa se concretiza, né? Então, pra gente ir assim, para um plano bem concreto e bem prático, né? Para dar um exemplo bem prático, a gente ter ali um monte, né, milhares de possibilidades profissionais, acadêmicas, possibilidades de estilo, de roupa, de coisa. Se você ficar ali circulando entre todas essas possibilidades, para uma pessoa que saiba administrar a necessidade, vai ser incrível. Porque essa pessoa vai ficar mais criativa, essa pessoa vai expandir seus horizontes, essa pessoa vai entrar em contato com outras perspectivas, essa pessoa vai se flexibilizar. Agora, se você não tem como colocar aquilo na necessidade, ancorar aquilo num ponto, você fica dispersa, fica paralisada, porque não faz essa ponte entre o que é possível, parece que tudo é possível, tudo tem uma vagueza, e aí às vezes a pessoa fica ali dando braçadas nesse reino de possibilidades, e a impressão que ela tem, porque isso gera um desgaste de energia muito grande. Então, a impressão que ela tem é que isso ela já fez alguma coisa. É muito estranho isso, né? Então, ela tem a impressão de que porque ela ficou flertando com várias possibilidades ou, né, passando um tempinho em cada possibilidade que ela imagina, né, dá essa sensação de abertura, e isso traz um desgaste de libido, ela se cansa. E aí parece que ela já fez alguma coisa, parece que ela de fato colocou alguma coisa em andamento, mas na realidade não colocou, porque não juntou
com algo para se fazer de fato num plano, né, mais concreto. Então, esse aspecto mais assim pragmático da coisa. Ela fala um pouquinho aqui da identidade. Eu vou fazer a leitura então rapidinho. Ela diz assim: a questão central para Puella é afirmar-se como a pessoa que realmente é, já que a sua tendência é conquistar sua identidade ou falta de identidade junto aos outros. Nesse sentido, as possibilidades ficam em aberto também, né, nessa questão da identidade. Então, quer dizer, tem um campo de possibilidades do que eu posso ser, de como eu sou. Na verdade, eu não sei como eu sou, porque eu não sei, né? Eu tô indo pelo que os outros estão me mostrando. Ela se permitiu tornar-se um objeto, viver a partir de uma identidade que não é a sua, congelando assim o fluxo de mistério que é. O irônico é que sua vaga e vazia identidade camaleônica, sua contínua permanência no reino das possibilidades, pode ser uma tentativa errônea de entrar em contato com o mistério de sua alma, isso é, ser misteriosa. Isso aqui, para quem já escutou alguém que passa por isso, é muito cirúrgica essa descrição do quanto que às vezes o não escolher, não deixar-se ser o que se é, ou não firmar o pé em nada, não fazer esse ponto, é uma tentativa de manter em aberto para entrar em contato com o próprio mistério. Às vezes é para saber mesmo, para tentar saber quem eu sou, eu deixo tudo em aberto, né? Eu me recuso a, como que ela diz, eu me recuso a me expressar, né? Enfim, eu fico esperando ver o que vai funcionar ali. E essa identidade, então, camaleônica, ela vai passeando por esse campo aí de possibilidades que fiquem aberto, tentando preservar o mistério. Do tipo, eu não quero me definir, eu não quero me categorizar, eu não quero me colocar num potinho, né? Eu acho que é essa sensação que causa para essa pessoa de que ela vai se limitar demais. Só que tentando permanecer nesse mistério, na verdade ela permanece numa vagueza. Todos nós temos esse mistério já está dado, né? O mistério, a identidade é processual. A identidade não é uma coisa, né, que nascia assim e é isso. Tem coisas que a gente observa que vão se modificando. A gente está sempre acontecendo, né? A gente está sempre sendo, a gente está sempre vindo a ser, a gente não está pronto. O mistério autêntico, porém, diz ela, não pode ser apreendido nem contido desse modo. Para que a mulher se relacione de fato com o próprio mistério, é preciso que discrimine com objetividade entre suas potencialidades e verdadeiras limitações, tornando então concreta a síntese resultante dessa percepção. Quer dizer, ela precisa se examinar, né? Ela precisa colocar à prova as coisas que parecem possíveis, talvez não todas, né? Mas entender um pouco onde estão os limites e onde estão suas inclinações, suas potências, né? A Puella precisa aceitar seu potencial de força e desenvolvê-lo a fim de efetuar a concretização do mesmo. Precisa ainda comprometer-se com seu ser misterioso e singular. Ela não consegue se comprometer, né? Nem consigo mesma, nem com o mundo real. Então, às vezes, são muitos abandonos de coisas no meio do caminho. Eu já tô acabando, eu sei que deve estar cansativo, né? Fica bem comprido, mas é que eu acho isso importante. Ela diz assim, ó, a base do problema pueril está no que Kierkegaard chama de o desespero-fraqueza, o desespero de não desejar ser si mesma. Nessa forma de desespero, a pessoa percebe que não tem uma relação com seu self e que se sente fraca demais para escolhê-lo. Por isso, o desespero vem diante da própria fraqueza, da própria incapacidade de escolher um modo mais significativo de vida. A adaptação de ego da Puella foi precisamente ser fraca. O modo como ela conseguiu sobreviver e se adaptar à realidade foi sendo fraca. Esse foi o seu modo de se adaptar. Ser passiva e desempenhar o papel desejado para ela e pelos outros, né? Então foi assim que ela se adaptou ao mundo, né?
Pererê, pererê. Uma vez que vive perpetuamente no âmbito das possibilidades, a Puella incentiva sua fraqueza porque nunca efetiva coisa alguma, né? Não efetiva, ela fica ali, né, nesse reino das possibilidades. Como também o descreve Kierkegaard, ela é tragada pelo abismo das possibilidades. Assim que se torna consciente de seu padrão, a Puella percebe que está encarcerada, que foi barrada precocemente em seu desenvolvimento. Dá-se conta de que também tem algo com que contribuir para o mundo, embora ainda não haja encontrado uma forma de fazê-lo. Então, essa percepção também é uma percepção muito cruel. É necessária, super necessária, mas ela é angustiante, é frustrante. Eu entendo que eu tenho algo a oferecer para o mundo, eu entendo que eu tenho alguma contribuição a fazer, mas eu não consigo fazer. Já entendi. Então, aqui é um segundo momento, né? É um momento em que eu me dei conta de que eu não estou desenvolvendo aquilo que eu quero, preciso, sinto que existe em mim, quer dizer, eu já entendi que existe alguma potência em mim, mas eu não sei como fazer. E aí isso causa uma outra paralisia, né? Bom, ela vai falar depois sobre, né, aspectos aí transformativos nesse processo, como que seriam etapas, mais ou menos, né? Claro que é tudo muito subjetivo, mas desse reconhecimento, dessa percepção de si mesma, e aí como é que eu faço para mudar isso, né? Não quero mais estar neste lugar da menina eterna, da eterna menina. Menina eterna fica estranho, né? Mas às vezes, enfim. Ela vai falar um pouco sobre isso, mas isso não é algo que eu vou trazer aqui, né? Só para contextualizar, que eu devia ter feito isso no começo, mas não fiz, este livro aqui, então, A Mulher Ferida, ele tá entrando como um material extra no grupo de leitura que eu facilito. É um grupo de leitura que está fazendo, então, a leitura de capítulo a capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e alguns materiais entram aí como acréscimos, coisas extras, que não necessariamente as meninas estarão lendo, mas que eu estarei trazendo, né? Pouco a pouco, para complementar coisas que aparecem, questões, temas afinados com isso. Então, é por isso que eu tô trabalhando com ele neste mês de agosto, tá? Então é isso, espero que tenha feito sentido, assim, particularmente eu achei muito bem descrita essa sensação da possibilidade versus a necessidade. Vamos ver se eu faço depois um outro comentário sobre a parte da transformação, que eu acho que é o que interessa também, a gente vê como que a gente se move a partir daí, né, dessa percepção, e realmente consiga efetuar alguma coisa e não só ficar no reino das possibilidades, né, nesse abismo. Então é isso. Obrigada.